Imaginem só a cena. Um homem, seus 38 anos, lá no alto do prédio mais chique da cidade, um prédio que ele mesmo construiu. Afonso era um arquiteto famoso, sabe? Tinha um nome, dinheiro, e estava com o casamento marcado para dali a uma semana com a Bianca, uma moça linda de família muito rica e poderosa. No papel, a vida dele era um sonho, não era mesmo? Só que não. Ali, sozinho, naquela altura toda, o coração dele era um buraco, um vazio que nada preenchia. E o motivo dessa tristeza toda tinha nome e endereço: Melissa. Pois é, 7 anos antes, quando ele ainda não era ninguém, ele tinha um grande amor, a Melissa. Mas o Afonso era ambicioso, queria conquistar o mundo. E para isso, ele achou que precisava deixar tudo para trás, inclusive ela. E foi o que ele fez. Partiu sem olhar para trás. Agora, com o casamento chegando, a consciência pesou. Em cima de um móvel chique da sala, estava um envelope. Era o convite do casamento dele com a Bianca. Um convite que ele mesmo escreveu para a Melissa, mas que o medo não deixava ele colocar no correio. Ele não queria voltar para ela, não era isso. Ele só não queria que ela pensasse que ele tinha se esquecido dela, que o amor deles não tinha significado nada. Foi no meio dessa agonia que o elevador apitou. Era a Clara, irmã dele, toda elegante, e já chegando com a prancheta de trabalho na mão. Afonso, a Bianca te ligou 1000 vezes. O pai dela está esperando uma resposta sua. O que está acontecendo? Afonso, sem nem olhar para ela, só disse com uma voz cansada: Eu sei. A irmã, que não é boba nem nada, seguiu o olhar dele e viu o envelope. Na hora, a cara dela de preocupação mudou para uma de quem já conhecia aquela história. Meu Deus, Afonso, você ainda está pensando em mandar isso? Ele se virou para ela, os olhos tristes. Eu só queria que ela soubesse que eu não esqueci, que o que a gente viveu foi de verdade. Clara respirou fundo. Afonso, você vai casar, em 6 dias, com outra mulher. Eu sei. E quer convidar a sua ex para a festa? Para quê? Para todo mundo ver o drama? A voz dele ficou baixinha, um sussurro. Não é drama. É que eu passei 7 anos fingindo que aquela parte da minha vida não existiu. E existiu, Clara. Talvez tenha sido a única coisa que realmente importou de verdade. A irmã ficou sem palavras por um instante. Ela chegou mais perto e perguntou, com a voz mais suave: O que você espera que aconteça se ela receber isso, irmão? Ele demorou para responder. O silêncio ali era pesado. Eu não sei, ele disse. Acho que só preciso de um ponto final. Saber que a história terminou e não que eu simplesmente fugi no meio dela. Ouvindo aquilo, a Clara fez uma coisa que ele não esperava. Ela foi até o móvel, pegou o envelope com um cuidado enorme e colocou do lado do celular dele. Então decida, ela falou firme, mas com carinho. Envie ou rasgue. O que não dá é para ficar se castigando com essa dúvida. Essa incerteza está acabando com você por dentro. Resolva isso de um jeito ou de outro. Ela deu um beijo na bochecha dele e foi embora, deixando o Afonso sozinho, com a maior decisão da sua vida ali, em cima da mesa. Enquanto o Afonso estava lá, naquele apartamento de luxo com o coração na mão, a vida seguia em outro lugar. Bem longe dali, a gente encontra a Melissa. E o mundo da Melissa não podia ser mais diferente. Ela não estava no alto de prédio nenhum. Pelo contrário, ela estava com os pés e as mãos na terra. Literalmente. A Melissa cuidava de uma horta comunitária. Pensem num lugar abençoado. Um terreno que antes era esquecido, cheio de mato. E que ela, com a ajuda de uns poucos amigos e muita força de vontade, transformou num jardim que alimentava o corpo e a alma de todo o bairro. A alegria dela não vinha de prêmios numa prateleira. Vinha de ver o sorriso de uma criança, como o do pequeno Léo, que chegou correndo para mostrar uma cenoura toda torta que ele mesmo tinha colhido. Tia Melissa, olha o que eu achei! Ele gritou, todo orgulhoso. Que coisa mais linda, Léo! Ela respondeu com um sorriso que iluminava tudo. Vamos lavar para você provar. Era isso que enchia o coração da Melissa. A vida dela era real, era simples, era cheia de propósito. E foi aí que ela ouviu a vozinha que era a razão da sua vida. Mamãe. Era a Sofia, a filhinha dela de 6 anos. Uma coisinha linda,
com o cabelo todo cacheado e uma janelinha no sorriso, que vinha correndo e balançando um papel na mão. "Mamãe, isso aqui estava no correio para você", disse a menina toda orgulhosa por ter feito a entrega. Que na hora que a Melissa bateu o olho naquele envelope, o mundo dela parou. O coração dela deu um pulo e quase saiu pela boca. Era um papel chique, cor de creme, e tinha uma caligrafia que ela conhecia melhor do que a sua própria. Era a letra dele, a letra do Afonso. As mãos dela tremeram um pouquinho, mas ela abriu. E lá dentro, o convite de casamento. Afonso e Bianca convidam para celebrar sua união. 7 anos. 7 anos de um silêncio total. Nenhuma carta, nenhum telefonema, nada. E agora ele mandava um convite frio, impessoal, como se ela fosse uma conhecida qualquer. Um convite para ela assistir ele se casar com outra. A dor que ela sentiu foi funda, uma facada no coração que ela achava que já tinha cicatrizado. "Mamãe?", a Sofia perguntou puxando a manga da blusa dela. "As crianças, elas sentem tudo, não é verdade?" A menina viu que o brilho da mãe tinha sumido. Melissa se forçou a sorrir para a filha. "Não é nada, meu amor. É só um amigo antigo." "Você tá triste?", a Sofia insistiu, olhando bem dentro dos olhos da mãe. Melissa não conseguiu mentir. "Um pouquinho", ela admitiu. E foi aí que a Sofia, com aquela sabedoria e inocência que só as crianças têm, fez a pergunta que mudaria tudo. Ela inclinou a cabecinha e disse com a voz suave: "Mamãe, ele é aquele amigo de quem você fala? Aquele que mora muito, muito longe? Que você fala quando eu pergunto do meu papai?" A pergunta ficou no ar. A Melissa sentiu o ar faltar. Tantos anos inventando histórias, protegendo a filha, e agora a verdade estava ali, nos olhos curiosos da sua menina. Ela engoliu o choro e, com a voz mais triste do mundo, sussurrou: "Acho que talvez fosse, meu amor. Talvez fosse ele." Imaginem só o peso daquele momento. Depois disso, Melissa ficou sentada na varanda de casa, já de noite, com aquele convite na mão, pensando no que fazer. Foi quando a mãe dela, a dona Helena, uma mulher sábia e de coração bom, chegou com 2 xícaras de chá. "Eu vi o correio, minha filha", ela disse, já sabendo de tudo. "Você não deve nada para esse homem, mas às vezes o coração da gente precisa ver para crer, para poder seguir em frente de vez." Dona Helena olhou bem para a filha e continuou: "Você não é mais aquela menina que ele deixou para trás. Você é uma mulher forte. Construiu uma vida linda para você e para sua filha. Se for, vá de cabeça erguida sabendo o seu valor." As palavras da mãe deram força para Melissa. Ela percebeu que precisava de um ponto final naquela história. Não por ele, mas por ela. E ali, no escuro, ela decidiu: "Eu acho que preciso vê-lo." E ela nem imaginava, mas o encontro deles estava mais perto do que ela pensava. A família da noiva, da Bianca, ia dar uma grande festa de ensaio do casamento. E era para lá que o destino estava levando a Melissa. Na festa, era luxo para todo lado. Gente importante, comida chique, música, e no meio de tudo aquilo, o Afonso. Mas ele também não estava feliz. Ele olhava para toda aquela perfeição e sentia um vazio ainda maior. Conversando com a noiva, a Bianca, ele percebeu que o casamento deles era um negócio, uma parceria. Não tinha amor ali, só interesse. Foi quando ele olhou para umas mangueiras no jardim da mansão e se lembrou do quintal da Melissa. E ele se perguntou por que aquela vida, que ele abandonou, parecia tão mais real que a sua. E foi nesse momento de dúvida, no meio da festa, que ele ouviu uma voz que não ouvia há 7 anos. "Melissa?", a voz de Afonso. Cortou o ruído ambiente como um raio. O tempo pareceu parar. Ela se virou lentamente, o coração na garganta. E então, seus olhos se encontraram através do mar de rostos desconhecidos. Ele congelou. Estava no meio de uma conversa com um homem mais velho. Um copo na mão, um sorriso polido no rosto. Mas o sorriso desapareceu, derretendo-se em uma máscara de incredulidade absoluta. O mundo ao seu redor, os convidados, a música, a perfeição orquestrada, tudo se desvaneceu. Lá estava ela. Mais bonita do que em suas memórias, mais real do que em seus sonhos. E ao lado dela, o olhar dele desceu, e viu a menina.
Uma menina de olhos arregalados e curiosos com uma cascata de cachos escuros e uma expressão séria enquanto agarrava a saia de sua mãe. Uma menina cujos olhos verdes o encaravam com uma familiaridade que o atingiu como uma força física. Eram os olhos dele. Eram os seus próprios olhos, olhando para ele do rosto de uma criança que ele nunca tinha visto antes. O copo em sua mão poderia ter caído, mas seus dedos permaneceram rígidos. Seu coração não despencou. Pareceu parar de bater por completo. Melissa observou a ficha cair. Viu a onda de choque, seguida pela compreensão e por um pânico silencioso inundar o rosto dele. Sua postura enrijeceu. Os lábios se separaram, mas nenhum som saiu. Ele era um arquiteto confrontado com uma estrutura impossível. Sofia, sentindo a tensão, espiou por trás da perna da mãe, o olhar fixo no homem que olhava para ela como se tivesse visto um fantasma. Com a curiosidade desarmante de uma criança, ela disse suavemente: "Oi." A palavra simples quebrou o feitiço. Puxado por uma força invisível, Afonso se ajoelhou instintivamente, o movimento um pouco desajeitado. Ele estava agora no nível dos olhos dela. "Oi", ele sussurrou de volta. A voz embargada, um som rouco que mal era audível. O peito de Melissa se apertou tanto que doeu. Ele olhou para ela por cima da cabeça de Sofia, o rosto uma máscara de choque, súplica e uma pergunta aterrorizada. "Melissa, Ela não o ajudou. Ela não preencheu a lacuna. Ela sustentou seu olhar, a expressão firme, seus próprios muros de proteção solidamente no lugar. Ela é a Sofia. Nenhuma explicação, nenhuma confirmação direta. Apenas um nome. Mas a implicação daquele nome, naquele momento, envolveu a garganta dele como uma névoa densa, sufocante. A tensão entre eles era um fio esticado ao ponto de ruptura. Antes que ele pudesse formular outra palavra, antes que pudesse processar o terremoto em seu mundo, uma voz clara e controlada rompeu o momento como vidro se quebrando. "Aí está você." Bianca se aproximou toda a compostura e elegância, sem ainda notar quem estava ao lado dele. "O fotógrafo quer uma foto nossa perto do..." Ela parou abruptamente. Seu olhar pousou em Melissa. Houve um lampejo de reconhecimento. Então seu olhar desceu para Sofia, que ainda estava perto do joelho de Afonso, e depois voltou para Afonso, ajoelhado no chão. A compreensão, seguida de um alarme frio e agudo, misturou-se em seu rosto perfeitamente maquiado. "Quem é essa?" perguntou ela, a voz baixa e perigosa. Melissa se endireitou, um orgulho protetor emanando dela como um escudo. Ela olhou Bianca nos olhos. "Sou Melissa, uma velha amiga do Afonso." O sorriso de Bianca foi uma obra de arte da hostilidade contida. Era fino como uma lâmina. "Eu já ouvi falar de você." Os olhos de Melissa não vacilaram. "Igualmente." O momento pulsava com eletricidade. Afonso pigarreou, lutando para encontrar a voz, para se levantar, para fazer qualquer coisa. "Bianca, esta é a Sofia." As sobrancelhas de Bianca se ergueram, um gesto perfeitamente controlado. Que nome adorável! Mas seus olhos nunca deixaram os de Melissa, travando uma batalha silenciosa sobre a cabeça de Afonso. Melissa podia sentir o gelo se formando sob a superfície polida da noiva. "De qualquer forma", disse Melissa, tocando gentilmente o ombro de Sofia, um sinal para recuar. "Nós não vamos ficar muito tempo. Só viemos desejar felicidades." A voz de Afonso falhou, um apelo desesperado. "Você já vai embora?" Melissa assentiu, o olhar varrendo a cena opulenta mais uma vez antes de voltar para ele. "Acho que já vi o suficiente." Bianca deu um passo sutil à frente, um gesto de posse, colocando-se entre Afonso e Melissa. "Isso provavelmente é o melhor." A mandíbula de Melissa se contraiu, mas ela não disse mais nada. Ela se virou com uma dignidade inabalável, segurando a mão de Sofia com firmeza, e começou a caminhar de volta por onde veio. Afonso as observou se afastarem. O clique suave dos saltos de Melissa na pedra e o som quase inaudível dos pequenos passos de Sofia ecoando mais alto em seus ouvidos do que a música do quarteto de cordas. Ele não se moveu. Ele não conseguia. Ele apenas ficou ali, ajoelhado na grama perfeitamente aparada de uma vida que de repente não parecia mais a sua,
porque naquele momento ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E ele não tinha a menor ideia de qual parte dela ainda lhe pertencia. Naquela noite, Afonso não conseguiu dormir. O silêncio na mansão era mais ensurdecedor do que a música e as risadas da festa. Era um silêncio pesado, acusador. A propriedade estava adormecida, iluminada apenas pelas lanternas do jardim, que lançavam sombras longas e fantasmagóricas, e pelo brilho suave da lua sobre o espelho d'água, que agora parecia uma chapa de obsidiana. Descalço, vestindo apenas uma camisa de linho amassada e calças escuras, ele estava no corredor do lado de fora de sua suíte. Encarava o piso de madeira polida como se ele contivesse o mapa de uma vida que ele não sabia mais como navegar. Ele havia imaginado 100, talvez 1000 versões de rever Melissa. Em seus devaneios mais egoístas, ele a salvava de alguma dificuldade. Em outros, eles se encontravam por acaso em um café, e ela o olhava com uma mágoa admirada, reconhecendo tudo o que ele havia se tornado. Em todas as versões, em cada cenário que sua mente arquitetou, ela estava sozinha. Talvez um pouco triste, talvez um pouco curiosa sobre a vida que ele construíra. Ele nunca, nem por um único e delirante segundo, imaginou a menina. Sofia. O nome ecoava em sua mente. O som da voz dela, um oi suave e descomplicado, era mais retumbante do que qualquer sinfonia. Mas eram os olhos. O olhar dela era como se olhar em um espelho que ele não sabia que existia. Um espelho que refletia uma parte de si mesmo que ele havia abandonado há 7 anos. Ele não era apenas um homem que havia deixado uma mulher para trás. Ele era um pai que nunca soube que existia. A enormidade dessa verdade era um peso que ameaçava esmagá-lo. Ele voltou para a suíte, o peso do silêncio pressionando seus ombros. O quarto era vasto e impessoal, decorado em tons de cinza e creme, mais parecido com a capa de uma revista do que com um lar. Bianca estava sentada na beira da cama king size, o roupão de seda perfeitamente amarrado, um tablet brilhando em suas mãos. Ela estava respondendo a e-mails, planejando, controlando. "Você voltou tarde da sua caminhada", disse ela sem olhar para cima. O tom era neutro, mas a observação era uma acusação velada. "Minha mãe estava perguntando sobre a carta de vinhos para o jantar de amanhã. Ela acha que o chardonnay não harmoniza com o peixe." Afonso não respondeu. A futilidade daquela conversa era quase cômica. Bianca finalmente sentiu a intensidade do seu silêncio e ergueu os olhos do brilho azulado da tela. "O que há de errado com você? Você está estranho desde que ela apareceu." Ele hesitou, a verdade parecendo grande demais, perigosa demais para ser dita em voz alta naquele quarto estéril, mas precisava ser dita. "Você sabia?" ele perguntou, a voz tensa, baixa. "Você sabia que a Melissa tinha uma filha?" A mandíbula de Bianca se contraiu, um movimento quase imperceptível. Ela fechou o tablet com um clique suave e o colocou na mesa de cabeceira. Ela mencionou algo há alguns anos, em uma conversa com a Clara, eu acho, que ela tinha tido uma filha. Não achei que fosse relevante. "Não achou que fosse relevante?" Afonso repetiu, aproximando-se lentamente. "Bianca, ela tem os meus olhos." Bianca se levantou da cama, o tecido de seda do roupão sibilando. "Ah, Afonso, não seja ridículo." "Ela tem os meus olhos", ele disse de novo, a voz mais firme. A única certeza a qual conseguia se agarrar naquele mar de caos. Um silêncio tenso preencheu o quarto. Ela cruzou os braços. "Então, o que você está dizendo? Que você acha que é o pai dela? Baseado na cor dos olhos? Milhões de pessoas têm olhos verdes. Estou dizendo que preciso descobrir. Que eu tenho o direito de saber, e ela tem o direito de que eu saiba." O rosto de Bianca endureceu, a incredulidade dando lugar a uma raiva fria e calculada. "Você está falando sério? A menos de uma semana do nosso casamento, o evento social do ano, você vai dar atenção a uma antiga paixão do interior que aparece convenientemente com uma criança que você nunca conheceu? Você vai explodir sua vida, nossa vida. Por quê? Por uma fantasia?" A voz de Afonso baixou. "Ela não é uma fantasia, e aquela criança não pode ser a única coisa real que eu já criei." Ele olhou para Bianca,
para o quarto perfeito, para a vida perfeita que eles haviam planejado. O resto disso tudo? Talvez isto seja a fantasia, Bianca riu. Foi uma risada curta, seca, desprovida de qualquer humor. Um som feio no quarto bonito. Você não pode estar falando sério. Você está disposto a jogar tudo fora por isso? Sua carreira? A parceria com meu pai? Tudo? Não, disse ele, a voz plana, mortalmente séria. Não estou jogando nada fora. Estou tentando descobrir o que eu já joguei fora há muito tempo. Ela o encarou atordoada por um momento, a fachada de controle finalmente rachando. Mas então, sua expressão mudou, tornando-se controlada, fria. Tudo bem, disse ela, alisando uma dobra inexistente em seu roupão. Faça o que você precisa fazer, mas não espere que eu fique aqui, sorrindo e acenando, enquanto você decide se quer ou não a vida que planejamos. Eu não sou um plano B. Ela se virou, os saltos de seus chinelos de seda clicando na madeira, enquanto ela desaparecia na vastidão do closet, fechando a porta atrás de si. O clique da porta foi final, decisivo, deixando Afonso em um silêncio ainda mais pesado e mais solitário. Do outro lado da cidade, na cozinha simples e iluminada por uma única lâmpada amarela, Melissa estava parada na pia, olhando para um copo d'água que não havia tocado. A luz da varanda zumbia suavemente atrás dela. Sofia dormia há horas, um sono tranquilo e inocente. Dona Helena se encostou no batente da porta de braços cruzados, observando a filha. Você está bem? Perguntou ela gentilmente. Melissa assentiu, um movimento quase imperceptível, mas não falou. Eu vi a expressão no rosto dele quando ele olhou para a Sofia, continuou Dona Helena, a voz suave. Aquele homem parecia que tinha sido atingido por um raio. Ele não sabia. Não, sussurrou Melissa, a voz rouca. Ele não sabia. E agora ele sabe. Você acha que ele merece saber mais alguma coisa? Melissa finalmente se virou para a mãe, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu não sei mais o que pensar, mãe. Uma parte de mim queria que ele sentisse essa dor, mas quando eu vi o rosto dele, eu só senti pena. E isso me deixou com mais raiva ainda. Sua mãe se adiantou, colocando uma mão quente em seu ombro. Você sempre fez o que era certo para a Sofia. Sempre. Você a protegeu. Você a amou o suficiente por 2. Mas agora, essa porta, que você achou que estava trancada para sempre, está aberta, querida. E você precisa decidir se vai passar por ela ou fechá-la de vez. Melissa olhou para suas próprias mãos, cerradas na beira do balcão. Mãos que sabiam cavar, plantar e construir. Estou com medo. Medo de quê, meu bem? Dela se machucar, de eu me machucar de novo. Medo de abrir algo que eu passei 7 anos tentando enterrar, rezando para que morresse. A voz de Dona Helena suavizou, cheia de uma sabedoria antiga. Minha filha, você não pode continuar enterrando algo que ainda está respirando. A respiração de Melissa falhou. A metáfora era perfeita, dolorosa. Ela se lembrou do olhar dele quando se ajoelhou. Não era o olhar do arquiteto famoso ou do noivo de uma herdeira. Era o olhar de um homem perdido, vendo algo que ele não conseguia compreender. Ele olhou para ela, disse Melissa, a voz um fio. Ele olhou para a Sofia como se o mundo tivesse parado de girar. Na tarde seguinte, o carro de luxo de Afonso parecia uma nave espacial que havia pousado em um planeta estranho ao estacionar na rua de terra em frente à horta comunitária. Ele saiu do veículo, seu terno caro e sapatos italianos absurdamente deslocados no ambiente. Por um momento, ele apenas ficou ali na entrada, incerto. O som que vinha de dentro não era o de negócios, mas de risadas de crianças e do zumbido de abelhas. Através das ripas do portão, ele via um mundo que parecia pintado com as cores mais vibrantes. Fileiras de couve, ervilhas trepando em estacas e calêndulas laranja brilhante. Girassóis seguiam o sol. E lá, perto das caixas de compostagem, estava Melissa. Ela ainda não o tinha visto. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado com um lenço colorido, e havia uma pequena mancha de terra em sua bochecha. Ela ria de algo que uma senhora idosa lhe dizia, e o som da sua risada, genuíno e livre, atravessou a distância e o atingiu no peito com uma força inesperada. Ela parecia em casa,
mais em casa do que ele jamais se sentiu em sua própria cobertura. Ela pertencia àquele lugar, ou talvez aquele lugar pertencesse a ela. Ele respirou fundo, o ar cheirando a terra e a plantas, e deu um passo à frente. O cascalho da entrada rangeu sob seus sapatos, um som alto e estranho naquele santuário de paz. Ela se virou lentamente. A risada morreu em seus lábios e a surpresa brilhou em seus olhos, seguida por uma cautela imediata. Sua postura mudou, tornando-se mais rígida, mais protetora. Afonso! O nome dele em seus lábios soava como uma palavra estrangeira. Oi, disse ele. Eu não tinha certeza se deveria vir. Mas você está aqui, disse ela na voz neutra, impassível. Ela tirou as luvas lentamente, batendo-as uma na outra para remover o excesso de terra. Então, e agora? Ele hesitou, procurando em seu rosto por alguma pista. Não encontrou nada além de uma muralha cuidadosamente construída. Podemos conversar? Em algum lugar? Privado? Melissa assentiu uma vez, um movimento curto e decisivo. Sem dizer uma palavra, ela se virou e caminhou em direção a um pequeno galpão de ferramentas de madeira na beira do jardim. Ele a seguiu, sentindo os olhares curiosos de alguns voluntários em suas costas. O interior do galpão era silencioso e cheirava a uma mistura agradável de alecrim seco, cedro e terra. Ferramentas estavam penduradas em ganchos organizados e sacos de sementes estavam empilhados em uma prateleira. Melissa encostou-se em uma bancada de trabalho, cruzando os braços sobre o peito. Ele ficou perto da porta, como se para garantir uma rota de fuga. Eu não esperava vê-lo aqui, disse ela, quebrando o silêncio. Eu não esperava nada do que aconteceu ontem, ele respondeu, a voz rouca. A pergunta que o manteve acordado a noite toda pairou no ar entre eles, pesada e inevitável. Melissa, ela é minha? Sua mandíbula se contraiu, mas sua voz permaneceu surpreendentemente calma. Ela o estudou por um longo momento, como se medisse seu peso, sua sinceridade. Você realmente quer a verdade, Afonso? Ou só quer mais um drama para a sua vida? Eu preciso dela, ele implorou, a voz quebrando. Ela respirou fundo, uma única vez. Sim. A palavra, apenas 3 letras, mas ela o atingiu como um golpe físico, suave e devastador. Afonso se recostou um pouco, apoiando-se no batente da porta, a respiração presa nos pulmões. Sim, era real. Ele era pai. Ele fechou os olhos por um segundo, o mundo girando. Por quê? Ele finalmente conseguiu perguntar, abrindo os olhos. Por que você não me contou? Melissa descruzou os braços e, pela primeira vez, uma centelha da dor de anos brilhou em seus olhos. Eu tentei, Afonso. Ah, como eu tentei. Nas primeiras semanas eu liguei. Sua assistente sempre dizia que você estava em reunião. Deixei recados que nunca foram retornados. Depois eu descobri. Eu estava grávida e você estava em Dubai, inaugurando um hotel. Eu enviei cartas. Uma para o seu escritório em Singapura, outra para a sede da sua empresa. Uma delas voltou para mim, meses depois, com um carimbo vermelho. Recusada. Depois de um tempo, uma pessoa entende a mensagem. Você estava construindo seu império e nós não fazíamos parte da planta. Cada palavra era uma pá de terra sendo jogada sobre ele. Ele não sabia. Ele não se lembrava. Sua vida naquela época era um turbilhão de voos, reuniões, prazos. Ele havia delegado sua vida pessoal a assistentes, construído um firewall ao redor de si mesmo para evitar distrações. E ele havia classificado Melissa como uma distração. Eu não sabia. Eu juro por tudo que é sagrado, Melissa. Eu não sabia dessas cartas, dessas ligações. Eu sei disso agora, disse ela suavemente. Eu vi no seu rosto ontem. Ele deu um passo em sua direção, as mãos abertas em um gesto de súplica. Então, por que aparecer agora? Por que aceitar o convite do casamento? Foi para se vingar. Eu não ia, ela admitiu, balançando a cabeça. Eu joguei o convite no lixo, mas então, algo em mim precisava ver você. Precisava saber se você olharia para ela e se você reconheceria a verdade em seus olhos. Eu precisava saber se o rapaz que eu amei
ainda existia em algum lugar dentro do homem que você se tornou. A voz dele falhou, e eu reconheci. Ele fez uma pausa, o peso da perda o esmagando. Eu perdi tudo. Os primeiros passos, a primeira palavra, o primeiro aniversário. Eu perdi tudo dela. Os olhos de Melissa se encheram de lágrimas, as primeiras que ele havia derramar. E eu fui aquela que teve que contar histórias de ninar com um pai sem rosto que morava em um lugar muito, muito longe. Eu perdi a chance de compartilhar cada um desses momentos. A dor dela o atingiu mais forte do que a sua própria. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou uma folha de papel de caderno dobrada. Era um esboço. Ele o desdobrou e entregou a ela. Era um desenho de Sofia, feito a lápis, de memória. Ele havia capturado perfeitamente os cachos indisciplinados, os olhos grandes e curiosos, a ligeira inclinação do sorriso dela. Eu desenhei isso ontem à noite, disse ele, a voz um sussurro. Não consegui dormir, eu só precisava vê-la de novo. Melissa pegou o desenho, seus dedos tremendo ao tocar o papel. Sua respiração engatou. Era perfeito. Ele realmente havia. Você nunca parou de desenhar, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Apenas as coisas importantes, ele respondeu, e o significado duplo da frase pairou entre eles. Eles ficaram ali. O silêncio pesado com 7 anos de tudo o que não foi dito, de tudo o que foi perdido. Eu quero estar na vida dela, sussurrou Afonso, a voz cheia de uma urgência desesperada. Eu não sei como, eu não sei por onde começar, mas eu quero tentar. Eu preciso tentar. Melissa olhou para ele, o coração preso em uma batalha entre a história e a hesitação, entre a dor e uma centelha de algo que ela se recusava a nomear. Ela não é uma segunda chance, Afonso, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Ela não é um projeto que você pode consertar para aliviar sua culpa. Ela é uma vida inteira. Ela precisa de consistência, de verdade. Você não pode simplesmente entrar e sair como se fosse uma galeria de arte. Eu não vou sair, disse ele, aproximando-se mais um passo. Não de novo. Eu juro. Pela primeira vez, Melissa não recuou, mas também não falou. Em vez disso, ela lhe devolveu o esboço, sustentou seu olhar por um longo momento e disse suavemente: então comece a aparecer. Em seguida, ela passou por ele e saiu do galpão, de volta à luz do sol e ao seu jardim, deixando Afonso sozinho no perfume de alecrim e cedro. Ele ficou ali por um segundo, o coração martelando, e desta vez ele a seguiu. O parque cheirava a vida. A grama recém-cortada, a casca de árvore aquecida pelo sol e a doçura de madressilva criavam uma atmosfera de paz preguiçosa. Sofia correu na frente deles, uma explosão de energia, em direção ao parquinho de madeira, subindo os degraus de 2 em 2 para descer pelo escorregador amarelo. Afonso estava ao lado de Melissa na beira do caminho de cascalho, a xícara de café esfriando. Seus olhos nunca deixavam sua filha. Ele a observava com uma intensidade que era uma mistura de fascínio, admiração e uma dor profunda por todo o tempo perdido. Cada risada dela era uma nota musical que ele nunca tinha ouvido antes. Ela é sempre tão rápida? Ele perguntou, um sorriso tranquilo e genuíno em seus lábios. Era a primeira vez que passavam tempo juntos fora do território de Melissa, neste terreno neutro e público. Melissa deu uma risada suave, os ombros relaxando um pouco. Só quando está animada, ou quando tem uma nova audiência para impressionar. A pequena farpa era gentil, um resquício da muralha que ela ainda mantinha ao redor de si. Ele olhou para ela então, realmente olhou, e por um instante, o barulho do parque, os gritos de outras crianças, tudo desapareceu. Eu ainda não consigo acreditar que ela é real, disse ele. A expressão de Melissa se contraiu ligeiramente, seu olhar focado novamente em Sofia. Ela sempre foi real, Afonso. Você é que não estava olhando. A verdade em suas palavras era inegável, uma lembrança calma de que o mundo dela, a vida dela, a existência da filha deles, nunca precisou da validação dele para ser completa. Ele assentiu, absorvendo a crítica silenciosa por trás de suas palavras. Ele a merecia. Eles se sentaram em um banco de madeira sob a sombra de um jacarandá.
o silêncio se estendendo entre eles, não mais tão tenso, mas preenchido por perguntas não feitas. Eu fico pensando em tudo que perdi, disse ele olhando para suas mãos. O primeiro aniversário, os primeiros passos, a primeira palavra dela. Foi mamãe? Foi, respondeu Melissa suavemente, um pequeno sorriso tocando seus lábios com a lembrança. Mas ela não disse para mim. Ela disse para um peixinho dourado que ganhamos em uma feira. Acho que ela estava praticando. Afonso riu, uma risada genuína e surpresa que o fez parecer mais jovem. E ao ouvi-lo, os ombros de Melissa relaxaram um pouco mais. Talvez o rapaz que ela amou ainda estivesse ali, afinal. Foi quando Sofia correu de volta para eles, as bochechas coradas, o cabelo grudado na testa suada. Ela parou bem na frente deles, as mãos na cintura, em uma pose de pura importância. Mamãe, papai, venham ver o que eu fiz. A palavra, papai. Ela a disse com a maior naturalidade do mundo, como se a dissesse todos os dias. A palavra atingiu os dois de uma vez, um choque elétrico e silencioso. A respiração de Afonso prendeu em sua garganta. Melissa congelou, os olhos arregalados. Seus olhares se encontraram por cima da cabeça de Sofia, em um segundo de pânico e incerteza. Corrija-a. Não corrija. O momento se esticou, e na quietude daquela decisão não verbalizada, algo mudou para sempre. Eles não a corrigiram. Em vez disso, Afonso, movendo-se como se estivesse em um sonho, levantou-se e estendeu a mão para Sofia. Mostre-nos, querida. Ele a seguiu até a grande caixa de areia, ajoelhando-se ao lado dela, enquanto ela apontava orgulhosamente para uma estrutura irregular de areia molhada, adornada com uma folha e uma pedrinha. É a nossa casa, disse ela, sorrindo, a janelinha em seus dentes tornando o sorriso ainda mais precioso. Eu, você e a mamãe, e nós moramos nela para sempre. A garganta de Afonso se apertou com uma emoção tão forte que quase o sufocou. Ele olhou de volta para Melissa, que os observava do banco. Ela não estava sorrindo, mas algo em sua expressão havia mudado. Sua guarda ainda estava levantada, mas seus olhos, pela primeira vez, pareciam menos com os de uma sentinela e mais com os de alguém que talvez estivesse disposto a acreditar. Essa suavidade não durou muito. Bem, que cena encantadora! A voz, cortante e coberta de uma doçura artificial, cortou o ar da tarde. Bianca. Ela estava a poucos metros de distância, uma aparição de outro mundo naquele parque. Usava um casaco rosa claro, que provavelmente custava mais do que o carro de Melissa, e saltos agulha que afundavam levemente no cascalho, tornando seu andar um pouco instável, mas sua postura era rígida e altiva. Seus óculos de sol de grife estavam empoleirados na cabeça, os braços cruzados, a expressão indecifrável por trás de um sorriso frio. Afonso se levantou lentamente, sentindo o ar quente da tarde de repente ficar gelado. Bianca, o que você está fazendo aqui? Eu tive uma reunião de diretoria aqui perto, na orla, disse ela, a voz perfeitamente controlada. Resolvi caminhar um pouco. Imagine minha surpresa ao encontrar esta pequena reunião de família. Melissa também se levantou, aproximando-se calmamente, mas alerta, colocando-se sutilmente ao lado de Sofia. Os olhos de Bianca se deslocaram da menina para Melissa e depois de volta para Afonso. Ela é adorável. O elogio era uma arma. O nome dela é Sofia, disse Afonso, a voz firme, protetora, e ela é minha. As palavras saíram dele com uma finalidade que surpreendeu a si mesmo. Não havia dúvida, não havia hesitação. Era uma declaração de fato. Bianca piscou uma vez, lentamente. Entendo. Um silêncio pesado se instalou. Sofia, sentindo a tensão, agarrou a mão de Melissa. Suponho que é isso que tem tirado seu sono e sua atenção nos últimos dias, disse Bianca, a voz pouco acima de um sussurro, mas cada palavra carregada de gelo. Eu disse que precisava de tempo, respondeu Afonso. E é assim que você o gasta? Ela retrucou, o sarcasmo pingando de sua voz. Brincando de casinha em um parque público com sua antiga paixão e a filha dela? Melissa deu um passo à frente, sua voz baixa, mas clara e afiada como aço. Você não tem o direito de falar dela assim.
O olhar de Bianca não se moveu de Afonso. Você teve 7 anos, Afonso. 7 anos de silêncio. Por que explodir tudo agora? Porque eu não sabia, disse ele, a simplicidade da frase carregando todo o peso de sua culpa. E agora que sei, não vou embora. A mandíbula de Bianca se contraiu. Então, o que isso significa para nós? O casamento está cancelado? Ou você espera que eu fique em casa, sorrindo e acenando, enquanto você constrói uma nova família paralelamente? Eu ainda não tenho todas as respostas, Bianca, disse Afonso. A honestidade em sua voz era brutal. Mas eu sei de uma coisa. Eu devo a elas mais do que o meu silêncio. E eu devo a você mais do que as minhas mentiras. Bianca o encarou e por um instante, algo se quebrou por trás da fachada de seus olhos. Uma vulnerabilidade, uma dor real. Mas durou apenas 1 segundo. Você não é o homem que eu pensei que você fosse. Ele assentiu lentamente, aceitando o julgamento dela como uma verdade libertadora. Você está certa. Eu também não sou. Ela deu um sorriso triste e sem alegria. Virou-se, a voz cortante enquanto se afastava, os saltos clicando no caminho. Então, talvez ambos tenhamos sorte em descobrir isso agora, antes que os advogados estivessem envolvidos. E com isso, ela se foi, deixando os 3 para trás no silêncio do parque, o eco de sua partida pairando no ar. A casinha de areia parecia de repente muito frágil. O sol mergulhava baixo no horizonte, pintando o céu com pinceladas de pêssego e lavanda. O cheiro de cidreira flutuava dos vasos de ervas na varanda de Melissa, uma fragrância limpa e calmante. Lá dentro, através da janela aberta da cozinha, ela podia ouvir a voz suave de Sofia, que cantarolava uma melodia inventada enquanto coloria com giz de cera na mesa de madeira gasta. Melissa secava as mãos em um pano de prato desbotado, o coração mais leve do que estivera em anos, quando ouviu o som de passos no caminho de cascalho. Era Afonso. Ele não usava mais o terno do parque. Estava de calça jeans e uma camisa de algodão com as mangas enroladas até os cotovelos. Ele não parecia mais o magnata da arquitetura, mas uma versão mais velha do rapaz que ela conhecera. Havia algo tímido em seu sorriso, e ele segurava um pacote longo e plano, embrulhado em papel pardo e amarrado com barbante. "O que tem no pacote?" ela perguntou, a curiosidade sobrepondo-se à cautela. Ele ergueu o pacote, um gesto quase cerimonial. "Um balanço?" disse ele, a voz um pouco rouca. Ou melhor, as peças de um. As sobrancelhas de Melissa se ergueram. Ele colocou o pacote suavemente nos degraus da varanda e começou a desembrulhá-lo com cuidado. Lá dentro estavam tábuas de cedro lisas e lixadas e um rolo de corda grossa e resistente. A madeira ainda cheirava a resina e a floresta. "Pensei que..." Ele começou olhando não para ela, mas para o lugar exato sob a grande mangueira no quintal. "Pensei que se estamos falando em construir algo, talvez devêssemos começar por aqui, pelo começo." Ela não disse nada por um longo momento. Seus olhos se moveram das peças do balanço para o lugar sob a árvore, onde a grama era um pouco mais gasta. "Eu costumava me sentar ali", disse ela em voz baixa, a memória vindo sem ser convidada. "Na grama, quando eu estava grávida de Sofia e cansada demais para fazer qualquer outra coisa. Eu olhava para aquele galho e imaginava como seria ter um balanço." A confissão pairou no ar entre eles. A voz de Afonso era suave, carregada de um arrependimento que era quase palpável. "Eu deveria ter estado aqui para construí-lo para você." "Sim", ela respondeu, o tom não hostil, apenas factual. "Você deveria, mas você está aqui agora." Ela se abaixou, pegou uma das tábuas de cedro e sentiu a textura lisa sob seus dedos. "Bem", disse ela, "você não vai montá-lo sozinho." Eles trabalharam juntos no ritmo silencioso da memória compartilhada. Não precisavam de muitas palavras. Ele sabia como dar os nós, e ela sabia exatamente a altura que o assento deveria ter. Era uma dança de gestos familiares que seus corpos não haviam esquecido. Ele subiu na escada para amarrar as cordas no galho grosso e ela segurou a escada firme, a mão em seu tornozelo para dar estabilidade. Um toque casual que enviou uma onda de calor por ambos.
Sofia espiava pela janela de vez em quando, gritando de alegria a cada nova peça que era adicionada. Quando terminaram, o balanço de cedro brilhava na luz dourada do crepúsculo, parecendo que sempre esteve ali. Afonso puxou as cordas, testando-as com seu peso. Firme, disse ele com um aceno de satisfação. Parece que você se lembrou de como construir algo com as próprias mãos, brincou Melissa, a voz leve. Ele olhou para ela, o sorriso agora alcançando seus olhos. Algumas coisas a gente não esquece. Naquele exato momento, como se fosse ensaiado, Sofia irrompeu pela porta da frente, descalça e com os olhos brilhando. Está pronto? Posso experimentar? Por favor, por favor, por favor. Afonso se afastou fazendo uma reverência exagerada. Todo seu, princesa. Ela pulou no balanço e Melissa a empurrou suavemente. A risada alta e pura de Sofia encheu o quintal enquanto ela voava para frente e para trás, os pés chutando o ar, o cabelo voando. Afonso e Melissa ficaram lado a lado, observando-a. E por um segundo fugaz, não eram um homem e uma mulher com um passado complicado. Eram apenas pais, maravilhados com a alegria de sua filha. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia adormeceu, exausta e feliz, eles se sentaram nos degraus da varanda. O novo balanço balançava suavemente na brisa, um fantasma feliz na escuridão. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Por que você realmente foi embora, Afonso? Ela perguntou de repente a pergunta que ela guardara por 7 anos. A verdade. Ele respirou fundo, o ar da noite enchendo seus pulmões. Eu disse a mim mesmo que era ambição. Mas a verdade... Ele hesitou, escavando uma honestidade que ele havia enterrado fundo. A verdade é que eu estava com medo, apavorado, com medo do quanto eu sentia por você. Era avassalador, e eu era jovem e estúpido, e achava que o amor nos tornava fracos, comuns. Eu tinha medo de ser apenas um homem que constrói uma casa. Eu tinha medo de que, se eu ficasse, eu nunca corresponderia ao homem grandioso que eu achava que o mundo esperava que eu fosse. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo a confissão. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora eu trocaria cada arranha-céu, cada prêmio, cada centavo, por mais um daqueles anos com você. Com ela, disse ele, a voz embargada. A garganta de Melissa se apertou, e as palavras saíram. Uma verdade igualmente necessária. Você partiu meu coração, Afonso. Eu sei. Não foi só ir embora, foi o silêncio. Foi desaparecer como se eu nunca tivesse existido. Isso foi o que quase me destruiu. Ele olhou para ela, os olhos crus com uma dor honesta. Eu sei, e eu sinto muito. Pensei que desaparecer era mais gentil do que admitir que eu era fraco demais para ficar. Ela assentiu lentamente. Eu não sei o que é isso entre nós, Afonso. Não sei se é apenas nostalgia ou um hábito ou algo real. Mas eu sei de uma coisa. Sofia vem em primeiro lugar, sempre. As necessidades dela, a felicidade dela, a estabilidade dela. Ele assentiu sem hesitar. É por isso que estou aqui. E é por isso que não vou a lugar nenhum. Um longo silêncio se instalou, preenchido pelo som dos grilos. Então, suavemente, ela se virou para ele. Você pode ficar para o café da manhã amanhã, se quiser. Sofia gostaria disso. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Afonso. Um sorriso de puro alívio e gratidão. Era um começo. Um pequeno, frágil, mas real começo. Eu também gostaria, disse ele. Eu gostaria muito. A luz da manhã entrava suavemente pela janela da cozinha de Melissa, lançando longas sombras quentes sobre a mesa de carvalho gasta. O ar cheirava a café fresco e a panquecas. Sentados lado a lado, Afonso e Sofia estavam curvados sobre uma folha de papel, em um mundo só deles. Os dedinhos de Sofia seguravam um giz de cera azul, enquanto a mão grande e firme de Afonso guiava a dela, adicionando os traços de um veleiro. O desenho não era perfeito, mas era deles. Era um momento tão doméstico, tão simples e tão certo, que assustava Afonso com sua intensidade. Melissa observava da porta, encostada no batente, o coração ao mesmo tempo cheio e perigosamente frágil. Ver Afonso ali não como um visitante,
mas como uma presença calma e natural na rotina de sua manhã, era como ver um sonho antigo tomar forma diante de seus olhos. O toque suave do celular de Afonso, deixado no balcão, cortou a quietude. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou. "É da Clara", murmurou ele, como se pedisse desculpas. Ele atendeu e, para lhes dar privacidade, saiu para a varanda. "O que está acontecendo, Clara?" A voz de Afonso era baixa, mas Melissa podia ouvir a urgência. Houve uma pausa. Ele passou a mão livre pelo cabelo. "Hoje à noite? Por quê?" Outra pausa. "Ela não está feliz. Certo. Entendi. Sim, eu irei." Ele encerrou a chamada, os dedos cerrados em volta do aparelho. Ele ficou ali por um momento, olhando para o novo balanço, antes de se virar e voltar para a cozinha. Melissa se aproximou cautelosamente. "Está tudo bem?" Ele a olhou, o conflito evidente em seu rosto. "A Bianca quer se encontrar esta noite, para conversar. Eu não sei se devo ir." Os olhos de Melissa estavam firmes. Ela não lhe disse o que fazer. Em vez disso, perguntou: "O que você quer fazer?" Ele balançou a cabeça, perdido. "Uma parte de mim só quer deixar tudo para trás. Mas eu devo a ela uma conversa final, um encerramento limpo, pela verdade, por mais dura que seja." Ela estendeu a mão, um gesto impulsivo, e pegou a dele. O toque foi breve, mas cheio de um apoio silencioso. "Então vá. Apenas tome cuidado, Afonso. As coisas que você diz e faz, isso não é mais apenas sobre você." O olhar dela se desviou para Sofia, que agora desenhava um sol amarelo no canto do papel, alheia a tudo. A mensagem era clara. Naquela noite, Afonso se viu mais uma vez na imponente mansão. O lugar estava silencioso. Bianca o esperava na sala de visitas, um espaço formal que eles raramente usavam. Sua postura era rígida, a expressão indecifrável. "Sente-se", disse ela, gesticulando para a poltrona pesada em frente a ela. Não era um convite, era uma ordem. Ele permaneceu de pé. "Bianca, eu sinto..." "Não peça desculpas." Ela o cortou, a voz fria como gelo. "Apenas me diga o que vem a seguir. Fui informada de que você pediu demissão da firma esta manhã. Um movimento ousado e, francamente, estúpido." "Foi necessário", disse ele. "Estou tentando fazer o que é certo." Ela zombou levemente, um som sem alegria. "Certo? É assim que você chama isso? Virar as costas para um futuro que passamos anos construindo?" A voz de Afonso era calma, mas firme. "O futuro que estávamos construindo nunca foi verdadeiramente nosso, Bianca. Era um contrato, e não era real. Não enquanto eu estava fingindo." Ela se levantou abruptamente, os olhos brilhando com uma fúria contida. "Fingindo? Então, eu era apenas um adereço na sua pequena farsa de autodescoberta?" "Não", disse ele suavemente e com total honestidade. "Eu era o único fingindo, comigo mesmo. Você foi sempre honesta sobre o que queria desta parceria. Você merece a verdade, e a verdade é que meu coração nunca esteve nisso." Os olhos de Bianca brilharam com lágrimas não derramadas. Ela as piscou de volta com uma força de vontade impressionante. "A verdade é bagunçada, Afonso, e ela machuca as pessoas." "Viver uma mentira machuca mais", disse ele. "Não quero mais machucar ninguém, especialmente você." Ela assentiu lentamente, cruzando os braços. "Então prove, vá embora e construa sua vida. A vida real que você aparentemente tanto deseja." Ele se virou para sair, parando na porta. "Bianca, obrigado por tudo." Ela não respondeu. A porta se fechou entre eles, o fim silencioso de um contrato. A verdadeira tempestade, no entanto, veio de uma direção inesperada. No dia seguinte, foi Clara quem o encontrou na horta comunitária. Ele estava ajudando Melissa a consertar uma cerca, o martelo parecendo surpreendentemente natural em sua mão. A expressão de Clara era séria, o rosto pálido. "Afonso, eu preciso te contar uma coisa." Ele parou de trabalhar, sentindo um nó se formar em seu estômago ao ver o olhar dela. "O que foi?" Ela hesitou, mordendo o lábio antes de as palavras saírem em uma torrente. "Eu sabia, Afonso, sobre a Sofia." O martelo quase caiu de sua mão. Ele a encarou,
o cérebro se recusando a processar as palavras. Você... o quê? Clara assentiu, os olhos cheios de um arrependimento que parecia tê-la consumido por anos. Eu sabia. Não tudo. Não os detalhes. Mas eu sabia que a Melissa estava grávida. Ela me ligou desesperada, meses depois que você foi embora. Ela não conseguia te encontrar e eu era a única pessoa que ela conhecia que poderia chegar até você. Ela me fez jurar segredo, mas ela me contou. Afonso sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma onda de emoções o atingiu. Choque, uma traição tão profunda que o deixou sem ar, e uma dor aguda por Melissa, que havia confiado em sua irmã, nela. Por que... A palavra mal escapou de seus lábios. Por que você não me contou, Clara? Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu estava com medo, admitiu ela, a voz um sussurro quebrado. Eu era jovem, estava com medo do nosso pai, de como ele reagiria. Com medo de que isso destruísse sua carreira antes mesmo de começar. Você estava tão focado, tão determinado a vencer a qualquer custo. Eu disse a mim mesma que estava te protegendo, que você não estava pronto. Mas a verdade é que fui covarde e egoísta, e eu me arrependo disso todos os dias da minha vida. Ele fechou os olhos por um momento, o peso de anos de segredos e mentiras o pressionando. Não era apenas a sua mentira, era uma mentira de família. O silêncio de sua própria irmã havia sido uma parede entre ele e sua filha. Era mais uma camada de engano, mais uma fachada que ele precisava derrubar. Eu sinto muito, Afonso, por tudo, soluçou Clara, estendendo a mão, colocando-a hesitantemente em seu braço. Ele abriu os olhos. Não havia raiva neles, apenas uma tristeza imensa. Ele assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. O segredo dela não mudava seu amor por Sofia, mas reforçava a terrível e absoluta solidão que Melissa deve ter enfrentado, e solidificava sua determinação. Você não pode mudar o passado, disse Clara, mas pode decidir que tipo de homem quer ser agora. Eu sei que tipo de homem eu quero ser, disse ele, a voz firme. Quero ser um homem de verdade, não mais um arquiteto de fachadas. O dia do casamento de Afonso e Bianca amanheceu com um céu tão claro e de um azul tão profundo que parecia prender a respiração. A mansão fervilhava com uma energia contida. Floristas faziam ajustes em arcos de rosas brancas e os convidados chegavam em grupos de sussurros animados. Afonso estava em seu lugar, ao lado do celebrante, em frente ao arco de flores. Ele olhava para as fileiras de cadeiras brancas voltadas para a imponente mangueira no centro do jardim, a mesma árvore sob a qual, em sua mente, ele havia construído um balanço com Melissa. Seu coração martelava contra as costelas, um tambor constante de pavor e resolução. Foi quando ele a avistou. Entrando discretamente pela lateral do jardim, uma pequena figura em meio à opulência. Sofia. Seus cachos escuros brilhavam e seus olhos verdes examinavam a multidão com uma seriedade que ia muito além de sua idade. Ela usava um vestido simples, branco e presa no corpete. Uma única flor de calêndula laranja viva. Uma pequena flor da horta de sua mãe, um pedaço do mundo real naquele palco de perfeição artificial. Ao seu lado, Melissa, com um vestido verde floresta, segurava sua mão, a expressão calma, a postura ereta. Ela não estava ali para fazer uma cena. Estava ali para testemunhar, para ser a guardiã da verdade. Sofia olhou para ele através da multidão e seus olhos se encontraram. Naquele instante, Afonso soube o que tinha que fazer. Não havia mais dúvida. A música do quarteto de cordas começou. A respiração de Afonso prendeu quando Bianca apareceu no final do caminho, deslumbrante em seu vestido, o braço entrelaçado ao do pai. Seu sorriso era radiante, ensaiado com perfeição. Mas quando seus olhos encontraram os de Afonso, o sorriso vacilou. Ela viu para onde ele estava olhando, e o olhar dela se desviou por um instante para a mulher e a criança paradas sob a sombra de uma árvore distante. Uma tensão crepitou no ar. Um fio delicado esticado entre o passado e o presente, entre a mentira e a verdade. Bianca chegou ao altar. O pai dela colocou sua mão na de Afonso, um gesto de negócio fechado. A cerimônia começou, as palavras do celebrante sobre união, futuro e parceria ecoando no ar quente.
Mas enquanto ele falava, o olhar de Afonso se fixou em Sofia, naquela garotinha que era o futuro. As palavras que ele deveria dizer, os votos que havia memorizado, pareciam cinzas em sua boca. Ele olhou para Melissa de pé, firme ao lado de sua filha, uma força silenciosa irradiando dela. O mundo ao redor desapareceu. A voz de Afonso se ergueu, não em um sussurro, mas clara e firme, cortando o discurso ensaiado do celebrante. Eu não posso fazer isso. Ofegos e murmúrios se espalharam pela multidão como fogo em pasto seco. A música parou abruptamente. O sorriso de Bianca congelou e depois se desfez. O pai dela deu um passo à frente, a expressão endurecendo. Afonso, que brincadeira é essa? Ele sibilou. Não é uma brincadeira, disse Afonso, virando-se para encarar a todos. Sinto muito, mas há algo que preciso dizer. Ele olhou diretamente para o fundo do jardim, para os olhos de sua filha. Aquela garotinha ali, disse ele, a voz embargada pela primeira vez. O nome dela é Sofia, e ela é minha filha. Um silêncio absoluto se estendeu, tão profundo que se podia ouvir o vento nas folhas da mangueira. O rosto de Bianca empalideceu, os lábios entreabertos como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Afonso ergueu a mão. Por 7 anos eu não soube que ela existia. Eu descobri há poucos dias. E não vou ficar aqui neste altar e começar uma vida baseada em uma mentira, fingindo que isso não é real, que ela não é real. Seus olhos varreram os rostos chocados. Estou desistindo deste casamento e de todas as mentiras que vieram com ele. Foi quando Clara, sua irmã, que estava na primeira fila, se levantou. Para surpresa de todos, sua voz soou firme e cheia de um orgulho surpreendente. Este é o meu irmão, disse ela à multidão silenciosa. O homem que comete erros terríveis, mas que assume a responsabilidade por eles. O homem que está tentando ser melhor. Afonso voltou-se para Melissa, ignorando o caos ao seu redor, a voz mais suave agora. Melissa, Sofia, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu quero fazer parte da vida de vocês. Não como um convidado, não como uma visita de fim de semana, mas como um pai. E se você me permitir, um dia, como um parceiro. Lágrimas silenciosas finalmente brilharam nos olhos de Melissa. Sofia, sentindo a mudança sísmica na atmosfera, deu um passo hesitante à frente, saindo da proteção de sua mãe. Afonso se ajoelhou ali mesmo, no altar de sua vida desfeita, e abriu os braços. Sofia correu. Ela correu pela grama, o vestido branco voando, e se jogou nos braços dele, envolvendo seus pequenos braços em volta do pescoço dele, com uma confiança total e inabalável. Afonso a abraçou com força, enterrando o rosto em seus cachos, o som de seu soluço abafado pelo tecido do vestido dela. A multidão, após um momento de choque, irrompeu, não com julgamento, mas com uma onda de aplausos hesitantes que cresceu em força, com aceitação. Bianca, com uma dignidade fria e inabalável, endireitou os ombros. Ela olhou para a cena, deu um aceno quase imperceptível para o pai, e sem uma palavra virou-se e se afastou, desaparecendo na mansão, deixando para trás o vestido branco, as flores e a farsa. O sol se infiltrou pelas folhas da mangueira, banhando-os em uma luz quente e dourada. E naquele momento, sob a árvore onde suas histórias haviam começado e agora se desdobravam, um novo começo foi forjado. Afonso, Melissa e Sofia, juntos, imperfeitos, inquebráveis e, finalmente, reais. 6 meses depois. O sol da manhã era uma presença real e quente nas costas de Afonso, enquanto ele se ajoelhava na terra. Suas mãos, que um dia só conheceram a suavidade de canetas de grife, agora eram ásperas, com calos que contavam a história de madeira lixada, cercas consertadas e terra cavada. Ele estava consertando a fechadura do portão da horta comunitária. Hoje, o lugar era familiar para ele. Ele não era mais o arquiteto de renome internacional. Na verdade, para a maioria das pessoas no bairro, ele nunca o foi. Ali, ele era o pai da Sofia, ou Afonso, o que conserta coisas. Ele consertava brinquedos quebrados, reforçava bancos de madeira e uma vez passou um dia inteiro desentupindo um cano do sistema de irrigação, terminando coberto de lama e com uma sensação de satisfação
que um arranha-céu jamais lhe proporcionara. Ele ouviu risadas e se virou. Melissa estava com um grupo de crianças do novo programa de contraturno, mostrando-lhes como identificar as folhas de hortelã pelo cheiro. Sofia, sua filha, era a assistente mais entusiasmada, correndo entre os canteiros com um pequeno regador. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Afonso. Sua vida havia encolhido em escopo, mas expandido em significado. Seu mundo era aquele oásis verde. Mais tarde naquele dia, uma crise irrompeu. Uma das mesas de piquenique cedeu, derramando suco e pequenos sanduíches na grama. Ninguém se machucou, mas as crianças ficaram desapontadas. O velho Afonso teria contratado uma empresa para substituir a mesa. O novo Afonso se aproximou, examinou a perna quebrada e o tampo de madeira lascado. Ele se ajoelhou entre as crianças tristes. "Sabem de uma coisa?", disse ele, a voz calma e segura. "Acho que não precisamos de uma mesa nova. Precisamos de uma mesa melhor, mais forte. O que vocês acham se a gente construir uma juntos, com madeira de verdade e parafusos que nunca mais vão se soltar?" Os olhos das crianças se arregalaram, a tristeza substituída pela excitação. Melissa, que observava de longe, aproximou-se, um sorriso suave nos lábios. "Parece que você tem um novo projeto." "O melhor tipo de projeto", respondeu ele, olhando para ela. "Um com clientes que pagam em sorrisos." Naquele olhar, uma nova camada de entendimento passou entre eles. Não era a paixão febril da juventude, nem a camaradagem cautelosa das primeiras semanas. Era confiança, uma confiança sólida, construída sobre centenas de pequenos momentos como aquele. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Melissa o encontrou no pequeno galpão de ferramentas, que agora também servia como seu ateliê improvisado. Sob a luz de uma única lâmpada, ele não estava consertando nada. Estava curvado sobre a bancada, absorto, com um lápis de arquiteto na mão. Espalhados ao seu redor não estavam plantas de edifícios, mas algo totalmente diferente. Eram desenhos, plantas detalhadas, renderizações coloridas e esboços de um playground. Não era um playground comum. O projeto de Afonso era uma maravilha de imaginação e engenharia natural. Tinha uma estrutura de escalada que imitava uma grande árvore, com plataformas escondidas entre os galhos. Tinha uma caixa de areia em forma de barco à vela e um pequeno riacho artificial alimentado por água da chuva. Melissa ficou em silêncio na porta, a respiração presa. Ele havia derramado sua alma naqueles papéis. Era o seu gênio, sua arte, não a serviço da vaidade ou do capital, mas a serviço da alegria. Ele finalmente sentiu sua presença e olhou para cima, um pouco assustado. Ele corou levemente, um rubor que Melissa não via há anos. "Eu estava só rabiscando", disse ele, a desculpa fraca. Ela se aproximou lentamente e tocou um dos desenhos com a ponta dos dedos. "Isto não é um rabisco, Afonso. Isto é uma obra de arte. É a coisa mais bonita que você já projetou." Ele olhou para as plantas e depois para ela. "Eu pensei que, se vamos construir fundações, elas deveriam ser para eles, para a Sofia, para todas as Sofias do bairro." Ele fez uma pausa, reunindo coragem. "Eu não quero apenas financiar isso, Melissa, e não quero apenas construir. Eu quero fazer isso com você. Cada decisão, cada parafuso, cada semente plantada, como um projeto de família." Não era um pedido de casamento com um anel de diamante. Era uma proposta de vida, feita com lápis e papel, cheirando a cedro e terra. Era a oferta de seu talento, de seu tempo, de si mesmo. Melissa não respondeu com palavras. Em vez disso, ela colocou a mão sobre a dele. Ela olhou para as plantas do futuro, para o homem à sua frente e depois pela porta aberta do galpão para o balanço que balançava suavemente na brisa noturna. A felicidade, ela percebeu, não era um destino. Era um jardim que se cultivava. Exigia paciência, trabalho diário e a coragem de arrancar as ervas daninhas do passado. Exigia a escolha de aparecer, de construir, de plantar sementes de confiança e esperar juntos que elas crescessem em direção ao sol. E enquanto olhavam para os sonhos desenhados no papel, sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar, construindo um futuro, uma viga de cada vez.